Professora Ana Paula, como é morar num país onde o pessoal é tão disciplinado e que cumpre as regras do jeito que estão escritas e postas lá, e ser daqui, como é que o pessoal conversa com a senhora sobre o Brasil? Bom, é uma realidade totalmente diferente, como lhe disse, é muito organizado, né? Isso é complicado, assim. Então, tudo funciona, tudo é bonitinho, porque todo mundo segue a regra. Todo mundo obedece, né? Então, mas para quem é disciplinado, e a senhora não tem problema, tem dificuldade? Não tem. Então, agora, quem vai da bagunça deve sofrer, né? Porque a questão é, se todo mundo fizesse só aquilo que sabe que pode fazer e deve fazer, então não teria problema. Mas respeitar respeitar o espaço e a privacidade do outro, né? Respeitar o que é de uso comum. Então, isso funciona muito bem, o que a gente não... Tem um certo jogador brasileiro, há dois casos interessantes que eu conto sempre aqui lá no rádio. Um deles foi o Breno, que depois voltou para jogar no São Paulo, ele brigou com a mulher, tomou uma cachaça grande e botou fogo na casa dele. E chega bombeiro, chega polícia, aquele tudo prenderam o rapaz. Não, mas eu botei fogo na minha casa. Você não está no Brasil, aqui você botou fogo, deu trabalho à polícia, aos bombeiros, ameaçou a vizinhança, só veio para o Brasil quando cumpriu pena. É assim, né? A coisa funciona. E o outro achou de botar 160 quilômetros num carro lá para ver o que acontecia, foi preso. E proibido de dirigir pelo resto da vida na Alemanha. Funciona mesmo, né? Funciona, as coisas funcionam. E o pessoal conversa com a senhora sobre o Brasil, o que é que eles sabem sobre o Brasil? Eu acho que eles não têm muita ideia do que é ter uma diferença social tão grande quanto a gente tem aqui, né? Da mesma forma como é difícil para a gente saber o que é não ter tanta diferença social, para eles é uma coisa muito complicada ter essa diferença social, né? Então, às vezes é difícil, quando as pessoas perguntam alguma coisa, é difícil a gente explicar, mas eu tive uma experiência muito interessante, porque eu moro com duas alemãs e eu fui explicar para elas o SUS. Sim. E elas acharam fascinante. Ela falou como que o SUS, o Sistema Público de Saúde, pode arcar com as despesas de câncer, por exemplo, né? Para todos que não podem pagar, né? Então, elas acharam uma coisa fascinante, que é coisa que eles não têm, que isso custa muito caro lá. Que bom que o SUS funcionasse quando está no papel, né? A gente sabe como é que funciona. Apesar disso, a ideia é maravilhosa. A ideia é maravilhosa, né? E a gente consegue bastante coisa, né? E a senhora já foi daqui para lá falando bem o alemão? Não fui falando e nem falo. mas fala o básico, né? Eu falei assim, não, eu preciso aprender para ler. Pronto, é suficiente. Então, eu consigo entender um pouco agora e consigo ler as coisas mais. Curioso é que quem mora na Alemanha, quem mora na Suíça, quem mora na Áustria, por ali fala 3, 4 idiomas tranquilo, né? Garotinhos com 10 anos falam italiano, falam alemão, falam inglês, não tem? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas... Professora, é impressão minha ou tem poucas mulheres nessa área da física, por exemplo? Tem poucas mulheres, né? Mas é a questão assim, a gente tem poucas mulheres e as mulheres que estão lá, elas são ainda que implicitamente cobradas por mais resultados do que os homens, né? Então, nós somos extremamente cobradas e às vezes ignoradas nesse ambiente masculino, né? Tem poucas mulheres, mas eu acho que está mudando porque se não me engano, parece que tem mais mulheres do que homens de uma forma geral, né? Então, a gente está entrando em todas as profissões, em todas as áreas. Quando a senhora toma conhecimento de dados como esse que o MEC divulgou ontem, o que é que fica pensando? Tem alguma coisa errada no ensino brasileiro, não tem? Tem uma coisa errada no ensino brasileiro, mas também tem coisas erradas na forma como a gente avalia. Então, esses testes, eles têm critérios de avaliação com que eu não concordo e não necessariamente você conseguir ir bem num teste significa que você sabe aquilo. Ou se for mal, que você não sabe nada. Que você não sabe nada. Às vezes você tem problema na hora de resolver uma prova, não quer dizer que você não tenha, né, conhecimento daquilo. Você não consegue resolver. E também saber só português e matemática não quer dizer que você não tem outras habilidades que podem ser melhor desenvolvidas, né, e que não estão sendo avaliadas naquele momento. Criou-se uma cultura no Brasil de uns anos para cá de que todo mundo tem que ir para a universidade, todo mundo tem que fazer um curso superior, todo mundo tem que ter diploma. E a senhora está com experiência europeia e sabe, e deve ter percebido, que lá um encanador, um eletricista, um mecânico... São muito valorizados. Ganha, às vezes, muito mais que um médico, né, que um professor, porque se especializou naquilo, não é verdade? Sim, isso. Então, o Brasil também tem que dar oportunidade a essas pessoas que não querem
alguém pode não querer estudar para se formar, mas pode ser um bom profissional em qualquer outra área, né? E aí, resultados como esses testes são resultados que são utilizados para implantar políticas educacionais para atender alguns interesses e não interesse de todos. Professora Ana Paula, muito obrigado, viu, por ter vindo ao programa, viu? Parabéns pelo evento, por ter trazido esse povo todo para cá e valorizar a nossa Campina Grande, tá? Muito obrigada. Vamos à última do